Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, 21 de novembro de 2022, estamos reunidos para estudar a obra O que é o Espiritismo. Ainda com a Mita e eu, Carla, dirigindo o estudo, que a tia está de férias, refazendo o corpo, o espírito, pegando novas energias para a semana que vem já estar aqui com a gente de novo. Já pedimos a Jesus que ilumine, que abençoe essas férias e ela volte renovada. Vamos dar continuidade hoje no capítulo 2, mas antes a gente vai envolver a nossa irmã Mita para fazer a prece. Senhor Jesus, queremos te agradecer o privilégio e a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Ajuda-nos a compreendermos as lições que ora vamos ler, e discutir, para que possamos cada vez mais raciocinar sobre elas, pensar sobre elas e, no decorrer do dia e da vida, colocarmos em prática os teus ensinamentos, que para nós, espíritos rebeldes, espíritos que adiam a caminhada no bem, às vezes nos é difícil, nos é sacrificioso, mas com a tua ajuda e com a tua misericórdia podemos cada vez mais. Ajuda-nos, Jesus, para não desistirmos, porque já sabemos que se estamos aqui é porque muitas desistências perpetuamos em nossa vida. Ajuda-nos, Jesus, a sermos fiéis a Ti, porque sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. E a irmã Mita também vai fazer o resumo do estudo anterior. Então, começamos o capítulo 2, noções elementares do Espiritismo, e ele começa com as observações preliminares. Ele diz o que é o Espírito, que os Espíritos nada mais são que as almas dos homens, que eles não se acham, eles não estão à nossa disposição para quem quer que seja, como bem lembrou a irmã Carla, lembrando de Chico, o telefone só toca de lá para cá, não é daqui para lá, eles não são nossos servidores, tem que ter paciência e perseverança, e uma coisa que o Allan Kardec sempre nos recomenda é o quê? Estudo e estudo sério. Então vamos lá. Item 16. Os espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só falta serem visíveis para se assemelharem aos humanos, donde se segue que, se em dado momento pudesse ser levantado o véu que nos esconde, eles formariam uma população cercando-nos por toda a parte. Tem doutrina que diz que quando a gente desencarna, volta para o todo universal. A gente perde a individualidade e volta para o todo universal, fazendo um uno com Deus. E ele está dizendo não, que com as observações e os estudos da doutrina espírita, que é assim, os espíritos nada mais são que os homens sem os corpos e que eles são seres circunscritos, ou seja, tem uma individualidade, tudo misturado não, e que apenas nós não os vemos. Que lá no item 10 ele já tinha falado da alma, o corpo e o perispírito. 17. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que por punição se acham temporariamente nas trevas. Está bem claro, Kardec é bem explícito aqui, inclusive o item é noções preliminares, as primeiras noções, então é bem básico que os nossos sentidos, quando encarnados, eles são limitados aos 5 sentidos, E depois de desencarnados, esses sentidos, eles afloram para muitos outros que ainda nos são desconhecidos.
O que a gente já sabe é que ouve-se pelo corpo todo, vê pelo corpo todo, não é só um órgão da visão. Então todo o perispírito vamos dizer, é um sentido, né? Então assim, eles vão se aflorar os sentidos quando estamos sem a matéria. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem e eles os leem, os espíritos, como um livro aberto. De modo que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da desencarnação. O Livro dos Espíritos, questão número 237. Um dos sentidos que aflora é a capacidade de ver o pensamento. Vamos ver o que diz a questão 237 do Livro dos Espíritos. Questão 237 do Livro dos Espíritos. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na terra? E os espíritos respondem, sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando este não tem obstáculos a vencer. Então, só para reafirmar, são noções preliminares, mas ele informa, vão estudar mais nas nossas obras. Já o Livro dos Espíritos é muito mais denso. Ele já falou isso aqui anteriormente. 18. Os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes dos diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e até certo ponto no físico. Constitui-se, podemos dizer, uma das forças da natureza. E questão 459 do Livro dos Espíritos, que eles perguntam, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. A 525 começa a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E ele pergunta, os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? E eles respondem, certamente, pois que vos aconselham. Qual é o tipo de espírito que nos aconselha? O espírito que tem afinidade conosco. Se você quiser conselhos, bons conselhos, moralize-se. Quanto mais moralizado você for, mais você vai se sintonizar com o espírito da ordem que você é. Se você der guarita para o espírito inferior, é deles que você vai ouvir os conselhos. E aí a questão que a tia sempre fala, e eu gravei isso, porque assim, todos nós recebemos influência todo o tempo. A questão é de quem que nós estamos recebendo influência. E aí entra isso que a Mita falou. Depende do teu grau de moralidade, né? Tua evolução moral é que vai te dizer com quem tu está sintonizando. Eles te dirigem porque eles te dão sugestões. No final, o livre-arbítrio, a escolha é tua. Portanto, por que a gente não vê os espíritos que nos aconselham? Não é tão ostensivo de a gente saber quem está falando. Para no final a escolha ser nossa. Mas se você quer ouvir conselhos melhores, o que é que você faz? Você se moraliza. Porque de acordo, é mais fácil uma pessoa te dizendo faz isso, faz isso, faz isso, e ser uma pessoa moralizada porque tu tá te moralizando, do que tu não tá moralizado, entendeu? Então, para ter uma boa influência, a gente tem que se moralizar. E como é que eu me moralizo? Fazendo a tal da reforma íntima, né? Onde eu preciso melhorar, aonde eu apresento maiores dificuldades. É só a gente olhar para a gente mesmo e a gente vai saber. E é como a gente já aprendeu, né? Eles não vêm para dizer o que a gente tem para fazer, eles vêm estimular o que tem na gente. E o que tem na gente é a responsabilidade nossa. 19. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam pela morte totalmente perdidas para nós. Pois que os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte,
que venham para junto de nós e se sirvam para isso dos meios que encontrem à sua disposição. É o que confirma a experiência. A experiência, de fato, prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na terra, que folgam em se juntarem àqueles a que amaram, sobretudo quando não são por estes atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhe dedicam, ao passo que se mostram indiferentes para com quem só lhes volta indiferença. Então, quais são os dois laços que mais prendem os espíritos? O amor. E qual é o reverso do amor? O ódio. Então, é melhor você ter um laço que, como ele diz, a gente se procura para se ajudar, para caminharmos juntos, por afeição, porque as afeições continuam, do que por ódio. Os espíritos também, por ódio, esperam e procuram seus inimigos. Por isso que nosso Senhor Jesus veio ensinar para a gente qual é a lição: amai-vos uns aos outros. Para a gente ir fazer esse exercício de amor, porque o amor é o elo que nos prende e nos leva a nos procurarmos vida afora, né? Que a vida não é só aqui, é para frente e veio desde lá de trás. E esse é o exercício que a gente não sabe fazer, né? Ainda não sabemos, estamos no comecinho. 20. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro. Em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. E o que isso nos leva? Quando eu tenho conhecimento que a vida não é só aqui, quando eu morrer eu não vou me desfazer, eu não vou me acabar. Isso leva a uma transformação moral pela mudança de conduta, para nos tornarmos seres humanos melhores, moralizados. Qual é o nosso aprendizado aqui na Terra? É um aprendizado educativo, para a gente se educar na lei que rege o universo. E qual é a lei que rege o universo? A lei do amor. É só isso, né? 21. Uma ideia quase geral entre os que não conhecem o Espiritismo é a de crer que os espíritos, pelo simples fato de estarem despreendidos da matéria, devem saber tudo, estar de posse da sabedoria suprema. É um grave erro. Não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terrenal. Seu progresso só se faz com o tempo e não é senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições, que conquistam os conhecimentos que lhes faltam. Seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne de repente sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Como a homens de todos os graus de saber e ignorância, de bondade e malvadez, dá-se o mesmo com os espíritos. Alguns destes são apenas frívolos e travessos, outros são mentirosos, fraudulentos, hipócritas, maus e vingativos. Outros, pelo contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na terra. Essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar por explicar a natureza boa ou má das comunicações que se recebe. É em distingui-las que devemos empregar todo o nosso cuidado. O Livro dos Espíritos, questão número 100, Escala Espírita, o Livro dos Médiuns, capítulo 24. Então, o nosso ponto de partida é igual para todos. Nascemos simples e ignorantes. Ignorante no sentido de desconhecer.
Mas essa caminhada, quando ele diz paulatinamente, é de forma progressiva, pouco a pouco. E cada um vai depender do seu empenho e do seu desempenho. E aí, por isso que ele diz, tem os sábios, tem os ignorantes, tem os mentirosos, tem os que já são mais sublimes. E aí ele remete à escala dos espíritos que tem na questão 100 do Livro dos Espíritos, que eles dizem as três, né, categorias, as três categorias, três classes e as subclasses dentro de cada uma. Né? Então, vai lá que também já está no canal. De novo falado sobre isso, porque muita gente fala, né? Porque foi o espírito que se manifestou e falou. E além do espírito não saber tudo, ele ainda tem aqueles que têm os embusteiros, tem os pseudo-sábios, que aí você conhece, tem que estudar para conhecer, saber a origem. Está no livro dos médios, que nós estamos estudando, está gravado também, que a tia tem falado muito, sobre o teor da mensagem. E não tanto o nome do espírito que diz, eu sou o espírito de São Luís, sou o espírito de Bezerra de Menezes, mas e a mensagem? É condizente? A linguagem é condizente? Então, que ela fala que espírito puro não fala por boca suja. E como diz aqui, que ele fala, né, o que a gente deve saber é a qualidade boa ou má das comunicações que recebemos. E isso se dá, ele diz, para isso devemos empregar todo o nosso cuidado. E para a gente distinguir se a comunicação é boa ou má, o que precisa? Estudo sério. Comunicação com o mundo invisível, item 22. Sendo admitidas a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, o espiritismo reduz-se a uma só questão principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? Essa possibilidade foi demonstrada pela experiência e, uma vez estabelecido o fato das relações entre os mundos visível e invisível, bem como conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação e encontrou-se a chave de grande número de problemas. Fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, o espiritismo é poderoso elemento de moralização. Então já está falado, e principalmente porque assim, mas as manifestações, será que não eram embustes? E é como ele sempre vem falando, o espiritismo não criou nada, as manifestações vêm desde idades remotas, nos selvagens, nos druidas. Então, em todos os tempos, em todos os lugares do mundo, existem as histórias das manifestações dos espíritos. Então, não foi nada inventado nas mesas girantes, entendeu? Só se tornou mais exuberante o fenômeno para que pudesse, vir a revelação. 23. O que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que fazem do estado da alma depois da morte. Figuram ser ela um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, apenas apreensível ao pensamento, que se evapora e vai não se sabe para onde. Mas para um lugar tão distante que se custa a compreender que ela possa tornar a terra. Se, ao contrário, a considerarmos ainda unida a um corpo fluídico, semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual, as suas relações com os viventes nada têm de incompatível com a razão. Porque foram séculos, principalmente no Ocidente, né? O Oriente tem mais histórias de comunicação com os espíritos, de acreditar na reencarnação. Na Índia isso é uma coisa muito comum, mas nós do Ocidente, nós passamos séculos numa tradição de que a gente morria e esperava o fim dos tempos para vir um juízo final, para sermos julgados, levantados mortos. Então isso ficou na mente da gente, e que tem um lugar eterno para os maus, um eterno para os bons, que nenhum fala com o outro e que vamos ficar lá para sempre. Então, isso torna uma coisa difícil. E quando o Allan Kardec começou a observar, a estudar
a fazer pergunta para os espíritos e virem resposta, e ele começou a catalogar tudo isso, aí ele disse, olha, não tem nada de diferente, esse corpo flui, não some, a gente não vira, como ele diz assim, uma fumaça, um sopro, uma coisa vaga, a gente não vai para o lugar onde é esse céu, onde é esse inferno, né? E que, na realidade, tem um corpo, que é um corpo fluídico, é semimaterial, mas é um corpo. Continua sendo a mesma coisa e continua tendo a mesma individualidade. E aí diz que isso fica mais fácil, né? De a gente compreender, através dessa observação, que isso é uma coisa lógica, está na natureza, como a Carla já falou, essas comunicações vêm de sempre e sempre. 24. Vivendo o mundo invisível no meio do visível, com o qual está em contato perpétuo, dá em resultado uma incessante reação de cada um deles sobre o outro, e bem assim demonstra que desde que houve homens, houve também espíritos, e que se estes têm o poder de manifestar-se, deviam tê-lo feito em todas as épocas e entre todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram grande desenvolvimento e adquiriram maior caráter de autenticidade, porque estava nas vistas da providência por termo a praga da incredulidade e do materialismo, mediante provas evidentes, permitindo aos que deixaram a terra vir atestar sua existência e revelar-nos sua situação feliz ou infeliz. Ou seja, era chegado os tempos da terceira revelação. Que o materialismo é uma praga que nos leva ao niilismo, né? Ao nada. E se não tenho nada, por que razão viver? Então, por isso o aumento de suicídio, por isso a ausência de fraternidade. Se não tenho nada, por que eu vou dividir? Por que eu vou amar meu próximo? Vai acabar tudo, então é cada um por si, né? O resto que se dane. Então, o Espiritismo faz isso de nos moralizar, porque ele diz, não, a vida não é só aqui. Aqui não é o centro do universo. Aqui é um pontinho do universo. E quando Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, há muitas moradas na casa do meu Pai mesmo. E a gente, como seres racionais, inteligentes, sabendo que isso aqui tem consequências, então a gente precisa mudar já aqui, né? Daí a moralização que o Espiritismo traz. Você sabe que o que você faz aqui vai ter consequência na sua vida espiritual, isso te transforma. Se quiser, né? Senão... 25. As relações entre os mundos visível e invisível podem ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos e influenciando-os, de modo perceptível, por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. As manifestações espontâneas se verificam inopinadamente e de improviso. Produzem-se muitas vezes entre as pessoas mais estranhas às ideias espíritas, as quais, não tendo meios de explicá-las, as atribuem a causas sobrenaturais. As que são provocadas dão-se por intermédio de certos indivíduos dotados para isso de faculdades especiais e designados pelo nome de médiuns. Ou seja, são as que se verificam espontâneas de modo súbito e inesperado, né? Uma aparição. Né? E as outras, que são através do médium, que são as provocadas, são nas reuniões mediúnicas, onde há evocação, onde há todo um trabalho para que isso se faça. É essa distinção que ele está fazendo. 26. Os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes. Pela vista, pela audição, pelo tato, produzindo ruídos e movimentos de corpos, pela escrita, desenho, música e etc. Isso muito já bem vimos, né? 27. Às vezes, os espíritos se manifestam espontaneamente por pancadas e ruídos. É muitas vezes o meio que empregam para atestar sua presença e chamar sobre si a atenção, tal como nós quando batemos para avisar que está alguém à porta. Alguns não se limitam a ruídos moderados, mas produzem bulhas imitando louças que se quebram, caindo,
portas que se abrem e fecham com estrondo, móveis lançados ao chão, e alguns chegam mesmo a causar uma perturbação real e verdadeiros estragos. E aqui ele vai citar a Revista Espírita de 1858, L'Esprit Frappé de Bergzabern, que a gente já estudou, mas infelizmente em 1858 não está no canal. L'Esprit Frappé de Dibelshoff, página 219. Idem, a revista de 1860. E aqui é o Padeiro de Dieppe, né, essa que a gente já gravou no canal, na página 76. Idem, Le Fabricant de Saint-Pétersbourg, o Fabricante de São Petersburgo, na página 115. E também em 1860, Le Chiffonnier de la Rue de Noyers, que a gente acabou de estudar hoje, né? Que é o trapeiro da Rue de Noyers. 28. Ainda que invisível para nós no estado normal, o perispírito é matéria etérea. Em certos casos, o espírito pode fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. É como se produzem as aparições, fenômeno que não é mais extraordinário que o do vapor, que, invisível quando muito rarefeito, se torna visível por condensação. Como a gente já viu mais atrás mesmo, que ele disse que nós somos 3 em 1. O corpo, que é Material. o material Mais propriamente grosseiro, dito, né? material grosseiro, mais grosseiro. O perispírito, que ainda é matéria, mas é semimaterial e invisível aos nossos olhos. E o espírito ou alma, que o espírito se manifesta através do perispírito e atua no corpo, e do corpo vem a impressão para o perispírito, que chega no espírito. E ele está dizendo que quando a gente morre, dessas 3 camadas, vamos dizer assim, a camada que se desfaz é o corpo, que é como se fosse uma veste. Ele fala um traje que a gente despe, mas continua a individualidade, porque nós temos o perispírito. E que esse perispírito, essa matéria etérea, ela pode se condensar e ficar tangível. E ele dá o exemplo da condensação. Uma coisa que a gente compreende é assim: se a gente pegar uma água e botar no fogo e deixar aquecer a 100 graus Celsius e deixar ela ferver, o que vai acontecer? Ela vai evaporar. Ela vai virar vapor, e a água, se a gente deixar aquecendo, ela vai secar todinha, né? Vai sumir da panela, e para onde ela foi? Ela virou vapor, apenas a gente não enxerga, mas ainda está a água em forma de vapor. E o contrário, né? Para tornar o vapor em sólido, se chama condensação, que é isso que acontece com o perispírito. Os espíritos que se tornam visíveis apresentam-se quase sempre com as aparências que tinham em vida e que os podem tornar conhecidos. 29. A vidência permanente geral de espíritos é muito rara. Porém, as aparições isoladas são assaz frequentes, sobretudo em ocasiões de morte. O espírito, quando deixa o corpo, parece ter pressa de ir ver seus parentes e amigos, como para diverti-los de já não estar na terra e dizer-lhes que ainda vive. Então, ele diz que a vidência permanente geral de espíritos é muito rara. E quando os espíritos dizem que é muito rara, é muito rara mesmo. Ou seja, quando alguém diz, eu sou médium, eu vejo alguma coisa, eu sempre estou vendo, a gente pode ver que isso pode ser uma mistificação, porque ele está dizendo que isso é uma vidência, ela é muito rara. Mas as aparições isoladas, aparição isolada, qualquer um de nós pode ver uma aparição sem ser médium ostensivo. Para você ser um médium vidente, você tem que ter mediunidade ostensiva. Como a gente já aprendeu no livro dos médiuns, todos nós temos em qualquer grau, uns maiores, outros menores, a mediunidade, né? Que é uma predisposição física.
Só que uns têm essa predisposição mais ostensiva, que aí ela já disse aqui os tipos, os que veem, os que ouvem, os que pintam pela escrita, o desenho. Então tem vários tipos de mediunidade. Mas a aparição é uma coisa que ele diz assaz, quer dizer muito, bastante frequente. E aí ele diz sobretudo na ocasião da morte. Tem espíritos que pela ocasião da morte, tem pressa de vir e dizer para alguém que, eu estou indo, vim me despedir. E a gente vê na literatura, né? Muitos casos de gente assim, olha, o meu irmão veio, na Revista Espírita de 1858 quer dizer, o irmão veio avisar que veio se despedir, mas foi rapidinho, aí depois que chegou a notícia que ele tinha morrido. Então ele diz que isso é frequente. E também tem muitos casos, a tia costuma falar também, de gente que bate na porta, o telefone liga, a pessoa viu a outra horas antes, e aí todos esses casos que são muito frequentes, que a gente vira e mexe está escutando, né? De aparição, e a pessoa não é médium, só viu uma vez ou num caso isolado. Se passarmos em revista as nossas reminiscências, veremos quantos fatos autênticos dessa forma, sem que o percebêssemos convenientemente, se deram conosco não só de noite durante o sono, senão também de dia e em completo estado de vigília. Outrora consideravam tais fatos como sobrenaturais e maravilhosos e os atribuíam à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os classificam como um produto da imaginação. Desde que, porém, a ciência espírita nos forneceu meios de explicá-los, ficou-se sabendo como eles se produzem e que pertencem à classe de fenômenos naturais. Ou seja, o incrédulo sempre tem uma explicação. Quem não quer acreditar, arranja explicação para tudo, né? 30. Era por meio do perispírito que o espírito agia sobre o seu corpo quando vivo. E é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta, agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada terá de surpreendente se considerarmos que entre nós os mais poderosos motores se alimentam dos fluidos de maior rarefação e mesmo dos imponderáveis como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente por meio do perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem, não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente. Quando ele se quer manifestar, o espírito serve-se do corpo do médium, de cujos órgãos se apossa, fazendo-os agir como se fossem seus, por um eflúvio com que ele os envolve e penetra. Ou seja, tudo através do perispírito e como assim a transmissão mediúnica que ele fala que é através do perispírito, aí ele diz, é uma irradiação, uma emanação. E como a tia fala, né? O espírito não pega na mão do médium e vai escrever. É de mente para mente. É perispírito a perispírito. Não é de pegar e escrever. Ele é pensamento a pensamento. E aí o médium que coloca em palavras. O espírito é pensamento. Claro que tem o médium, que aí no livro dos médiuns está lá no nosso canal. Tem os médiuns mecânicos, semimecânicos, intuitivos, tem os vários tipos de médium. Mas o espírito não pega na mão do médium para escrever. Ele passa a mensagem perispírito a perispírito. E assim a gente finaliza o estudo de hoje. A gente continua no item 31, no próximo estudo. E para a gente fazer a nossa prece, vou pedir para o professor Valdeir, toca o Pai Nosso para a gente finalizar. E assim a gente já agradece ao nosso Senhor Jesus essa oportunidade e vamos ouvir a prece, que quem canta os males espanta. Oh
Pai, que estás nos céus, na luz dos sóis, Pai de todos nós, santificado seja que todo o universo exprime amor e luz. Venha ao nosso coração vosso reino de bondade, paz e caridade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto em toda parte. Afastai de nós todo o mal e nos dê a luz do pão espiritual. Pai, perdoa-nos, enfim, e faz nascer